Todo mundo sabe que há momentos mágicos em que a humanidade parece dar um salto quântico. São instantes especiais, aqueles em que alguém, parecendo receber uma centelha de não sei onde, inventa uma coisa que irá mudar o mundo, mexer com o dia a dia de todos os habitantes do planeta e dobrar uma esquina em direção ao futuro. Ao longo da história, muita coisa foi inventada, desenvolvida e aperfeiçoada. Mas eu estou falando aqui daquelas decisivas, daqueles pontos de inflexão que deram um novo rumo, atingiram um novo patamar, nos levaram a uma outra dimensão. Um certo consenso costuma identificar quais foram, ao longo dos séculos, esses portentos do engenho humano: a roda, a imprensa, a lâmpada incandescente, a penicilina, o motor a combustão, o avião, o telefone, o rádio e a TV. Mais recentemente, o computador e, sem dúvida, o Wi-Fi. E este pequeno milagre que eu tenho em minhas mãos. Segundo as estatísticas, existem hoje 5 bilhões de celulares em funcionamento, utilizados por 3,9 bilhões de pessoas, isto é, quase metade da população da Terra. Não há, na história, nenhum outro apetrecho que tenha tido uma penetração tão grande e servido a tantos aspectos da vida dos seres humanos. Não é exagero dizer que hoje o celular é um acessório quase indispensável no dia a dia das pessoas. Aos inventores de todas essas maravilhas, que revolucionaram nossos hábitos e mudaram nossa perspectiva de vida, devemos uma enorme gratidão e uma profunda admiração pela mulher que inventou o Wi-Fi e possibilitou a existência desse pequeno aparelho. Uma extraordinária mulher que nasceu na Áustria no início da Primeira Guerra Mundial, filha de uma família judia. Aos 12 anos, venceu seu primeiro concurso de beleza e foi considerada, anos mais tarde, a mulher mais linda do mundo. Ficou prisioneira no castelo do primeiro de seus 6 maridos, conseguindo fugir disfarçada de empregada doméstica. Atriz de cinema, aos 18 anos, protagonizou a primeira cena de orgasmo feminino e o primeiro nu frontal da história, e tem uma estrela com seu nome na calçada da fama em Hollywood. Sua vida inspirou dezenas de produções para o cinema e a televisão, e até um asteroide com seu nome. É sobre ela que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você gosta desse canal, por favor, inscreva-se se ainda não fez, comente, divulgue, compartilhe, dê o seu gostei ou não gostei, dizem que isso é muito importante para que o canal ganhe mais visibilidade no YouTube. Muito obrigado. Hedwig Eva Maria Kistler nasceu em novembro de 1914, na cidade de Viena. A Primeira Guerra Mundial apenas começara e, naquele momento, ainda se esperava que o conflito durasse pouco e que logo as tropas voltariam para casa. Filha única, seus pais vinham de famílias judias, embora sua mãe, Gertrude, pianista a nível de concerto e nascida em Budapeste, acabaria por se converter ao catolicismo antes do nascimento da filha. Seu pai, Emil Kistler, era diretor do poderoso Wiener Bankverein, uma das mais importantes casas bancárias do Império Austríaco. Um dos passatempos prediletos de Emil era explicar para a pequena Hedwig o funcionamento das coisas e a importância das invenções tecnológicas durante os longos passeios que faziam juntos. Muito cedo, entretanto, 2 características vieram alterar o percurso de uma adolescente criada no seio de uma abastada família vienense nos anos loucos da década de 1920. A beleza de Hedwig e seu interesse pela arte de representar. Com apenas 12 anos,
ela venceu um concurso de beleza em Viena e o sonho de virar estrela começou a envolvê-la. Apesar de uma certa resistência dos pais, Hedwig ingressa numa escola de representação em Viena. Até que um dia ela falsifica uma autorização da mãe e se apresenta na produtora de filmes austríaca Sacha Film, onde acaba por conseguir um lugar de responsável pela harmonia e continuidade das cenas. Aos 15 anos, ela já está no meio artístico, no momento em que o cinema experimenta sua primeira era de ouro. Logo, sua beleza a tira dos bastidores. Em 1930, ela tem sua estreia como extra no filme Geld auf der Straße, O Dinheiro na Rua. No ano seguinte, seu primeiro papel com fala é em Sturm im Wasserglas, Tempestade em Copo d'Água, e o momento de sua ascensão tem início. Fascinado por ela, o já cultuado diretor austríaco Max Reinhardt a leva para o teatro na peça O Sexo Fraco e depois para Berlim. Nesse limiar da década de 1930, Berlim era o epicentro da arte cinematográfica na Europa e meca para diretores e produtores, experimentais e clássicos, numa cidade ávida por aproveitar todas as vertentes do prazer e do entretenimento. A capital alemã parecia adivinhar seu futuro e escolhera exaurir-se nos excessos de uma felicidade louca antes do apocalipse. Aos 17 anos, Hedwig está no centro deste turbilhão. Em Berlim, ela conhece o produtor teatral russo Alexis Granovsky, que a escala para trabalhar no filme Die Koffer des Herrn O.F., As Malas do Sr. O.F., uma comédia ao lado de atores já consagrados como Walter Abel e Peter Lorre. Hedwig, agora adotando o nome artístico de Hedy, continua em Berlim, trabalhando em outros filmes até 1933, quando o diretor tchecoslovaco Gustav Machati a chama para fazer o papel principal em Ecstasy. Seu destino está prestes a mudar. O filme é um drama erótico romântico sobre uma mulher nova, negligenciada por um marido mais velho e que acaba por se envolver com um homem jovem. Empolgada por receber um convite para seu primeiro trabalho como protagonista, Hedy assina o contrato sem atentar para o que seria exigido dela. Além de representar as emoções faciais de um orgasmo feminino, uma cena totalmente inédita para a época, ela teria também cenas de nudez. Ao tomar conhecimento disso, Hedy, então com 18 anos, ameaçou abandonar as filmagens. Machati chantageou-a, ameaçando obrigá-la a pagar o custo das cenas já filmadas por quebra de contrato. Sem alternativa, a atriz cedeu, obtendo apenas a promessa de que as tomadas de cena seriam amenizadas e editadas. É claro que Machati não cumpriu a promessa. No dia da apresentação da cópia final à imprensa, Hedy então percebeu que a filmagem havia sido o mais explícita possível e que ela havia protagonizado o primeiro nu frontal de toda a história do cinema. Arrasada, ela abandonou a sessão aos prantos, acreditando que sua carreira havia acabado ali. Como era previsto, Ecstasy foi proibido nos Estados Unidos. Em vários países europeus, como a Alemanha, a própria Áustria e a Itália, por causa do Vaticano, só foram distribuídas cópias censuradas. Mas o filme foi aclamado nos outros países como uma inovadora obra-prima. Afinal, a carreira de Hedy não acabara. Pelo contrário, atingira um outro patamar. No mesmo ano de 1933, ela voltou ao palco em Viena para atuar como Sissi numa peça sobre a famosa imperatriz. Legiões de fãs enchiam seu camarim de flores e procuravam por ela nos bastidores. O mais ardente deles era Friedrich Mandl, comerciante de armas, dono de uma fábrica de munições e um dos mais ricos homens da Áustria. Apesar de recusá-la inicialmente, Hedy não resistiu à corte
e casou-se com Friedrich, embora sua família de ascendentes judeus não aprovasse, dadas as ligações de Mandl com Adolf Hitler. Embora começasse como um conto de fadas, o casamento foi um desastre. A diferença de idade era grande, Mandl tinha 33 anos e Hedy 18. Além disso, Mandl era um ciumento obsessivo e acabou por manter Hedy praticamente prisioneira em seu castelo, proibiu-a de continuar sua carreira de atriz e tentou comprar, com seu imenso poder financeiro, todas as cópias não censuradas de Ecstasy. Hedy suportou a situação por quase 4 anos, mas em 1937, durante uma das suntuosas festas que o marido realizava para líderes nazistas, aproveitou a ocasião, pegou todas as joias que recebera de presente, disfarçou-se de empregada do castelo e fugiu para Londres. Em outra rodada do destino, em Londres, Hedy encontra-se com Louis B. Mayer, o chefão da MGM, que se encontrava na capital inglesa à procura de novos talentos europeus. Mayer oferece-lhe um salário de $125 por semana. Negociadora esperta, Hedy recusa, mas embarca no mesmo transatlântico que levaria o magnata do cinema e sua mulher de volta aos Estados Unidos. No navio, Hedy aproxima-se do casal e consegue convencer Mayer, cada vez mais encantado com a atriz, a aumentar a oferta para $500. Por sugestão da mulher de Mayer, que achava melhor distanciar o nome de Hedy do proibido Ecstasy, onde atuara com o nome de Hedy Kistler, o produtor decide trocar seu nome para Lamar, inspirando-se numa famosa estrela do cinema mudo, Barbara Lamar. Apresentada como a mulher mais linda do mundo por Mayer, em 1938, Hedy Lamar chega a Hollywood, pronta para dominar as telas americanas. Entre 1938 e 1948, Hedy estrela 18 filmes, geralmente em papéis de mulher sedutora de origem exótica e na companhia dos grandes galãs masculinos da época, como Charles Boyer, Spencer Tracy, Robert Taylor, Clark Gable e James Stewart. Como todos os grandes ídolos da época da guerra, ela participa de shows destinados a arrecadar fundos para as tropas americanas, ao lado de Bob Hope, Bing Crosby e muitos outros. Seu rosto torna-se mundialmente famoso e admirado por sua beleza. Dizem que Walt Disney inspirou-se nele para desenhar a Branca de Neve e o cartunista Bill Finger para criar a Mulher Gato. Em 1949, convidada pelo mítico diretor Cecil B. DeMille, ela crava o papel que se transformaria no seu trabalho mais emblemático, o de Dalila, no épico bíblico Sansão e Dalila, ao lado de Victor Mature, George Sanders, Angela Lansbury e um adolescente Russ Tamblyn. O filme, um dos primeiros a ser gravado em Technicolor e a utilizar uma série de efeitos especiais e de inovações, é o maior sucesso de bilheteria de 1950 e recebe 5 indicações para o Oscar. A partir daí, entretanto, sua carreira no cinema entra em declínio. Aborrecida com o fato de lhe oferecerem sempre o mesmo tipo de papéis, ela cria sua própria produtora. Mas os filmes não fazem sucesso e dão prejuízo. Em 1958, ela aparece nas telas pela última vez. Sua vida pessoal durante todo esse tempo é uma sucessão de casamentos. Depois do fracasso de sua união com Friedrich Mandl, ela se casa mais 5 vezes. São matrimônios de pouca duração, assim como também são seus casos amorosos nos intervalos. Seu último casamento com Lewis Boyes, advogado no processo de divórcio de seu marido anterior, termina após 2 anos, em 1965. Pelos próximos 35 anos, até sua morte por problemas cardíacos no ano 2000, aos 86 anos, Hedy Lamar isolou-se cada vez mais em sua casa na Flórida. Nos anos finais,
recusava-se a sair de casa e manter qualquer contato físico, valendo-se apenas do telefone para contatar as pessoas, às vezes ficando cerca de 7 horas por dia ao aparelho. Mas apesar desta extraordinária trajetória, isto foi apenas uma parte de sua vida. Hedy Lamarr era uma inventora compulsória. Dominada pela curiosidade sobre o funcionamento das coisas desde menina, despertada por seu pai nos longos passeios que faziam, ela empregava seu tempo livre durante toda a sua carreira como atriz em estudar e inventar coisas. Era um instinto nato. Sem qualquer aprendizado formal, Hedy projetou um sem número de coisas, desde um modelo avançado de cronômetro, tipos sofisticados de sinais de trânsito, até um tablete a ser dissolvido na água para transformar-se num refrigerante, ideal para ser usado pelas tropas americanas durante a guerra. Durante seu breve affair com Howard Hughes, outro obsessivo inventor, ela o ajudou a desenhar as asas do avião produzido pelo excêntrico milionário que pretendia ser o mais rápido do mundo. Sua maior contribuição, entretanto, e que entronizaria na galeria dos maiores e decisivos inventores na história da humanidade, foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, os torpedos lançados pelos submarinos americanos possuíam um direcionador para conduzi-los ao alvo. Acontece que esse sistema era vulnerável à detecção e interferência pelos alemães, que assim poderiam redirecionar os torpedos e reenviá-los para sua origem. Juntamente com seu amigo, o pianista e compositor George Ethel, ele e Hedy inventaram a Frequency Hopping Technology Device, isto é, um aparelho que suplantava a frequência inimiga e assegurava o direcionamento dos torpedos. Embora tendo patenteado a invenção em 1942, a Marinha Americana descartou seu uso por ser incompatível com o tamanho dos torpedos e Hedy abandonou seu projeto. Décadas depois, entretanto, o sistema foi ressuscitado e tornou-se a base fundamental para o desenvolvimento dos sistemas de comunicação sem fio que, eventualmente, desaguariam no surgimento da Wireless Fidelity, agora mundialmente conhecida como Wi-Fi, tecnologia que tornou possível a criação do telefone celular e das conexões via Bluetooth. Hedy Lamarr tem seu nome inscrito no National Inventors Hall of Fame, o quadro de honra dos inventores nacionais americanos. Na Alemanha e na Áustria, o 9 de novembro, dia do seu nascimento, é considerado o Dia do Inventor. Dizer que Hedy Lamarr foi uma mulher à frente do seu tempo é pouco, além de ser um cansativo lugar comum. Um intrigante e iluminado gênio talvez esteja mais perto da verdade. Espero que tenham gostado deste vídeo. Por favor, não se esqueçam de compartilhar, divulgar, comentar, para que o canal ganhe mais amplitude. Muito obrigado e até a próxima.